Estamos de volta com o Cotidiano e vamos falar sobre um assunto que interessa muita mãe e muito pai: a qualidade de sono dos nossos filhos. Eu estou aqui com o Dr. Luiz Bandim, ele que é pediatra e alergologista e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Cotidiano para falar sobre sono. Tem muito pai que não tem que reclamar não, viu? Porque o filho dorme muito. Agora tem uns que ficam preocupados porque a criança não consegue ter aquela noite de sono, ela tem aquela noite picotadinha, dorme 2 horinhas, acorda, 2 horinhas, acorda. E a gente vai falar hoje exatamente sobre essa qualidade de sono que é muito importante para o desenvolvimento da criança. Sem dúvida nenhuma, Marcela. É importante a gente saber primeiro qual a quantidade que cada criança deve dormir em média. O recém-nascido, por exemplo, ele deve dormir em torno de 16 a 18 horas por dia, uma variação aí de 10, 5% para mais ou para menos. A criança entre 3 e 4 anos de idade, ela já reduz um pouco essa quantidade do sono, mas deve dormir em torno de 12 a 14 horas, até 16 horas. Isso variando o sono noturno com as sonecazinhas durante o dia, nessa faixa etária. E acima dos 4 anos de idade, dormir em média de 8 a 10 horas, 12 horas por dia. Isso é o que é fisiológico, mais ou menos. Mas só que tem algumas crianças que realmente dormem menos, mas que têm uma qualidade de vida boa. E outras não, que vão dormir menos do que isso, vão ter o sono partido, não vão conseguir dormir bem à noite, às vezes dão mais cochilos durante o dia. Isso aí vai influenciar principalmente no crescimento, no desenvolvimento dessa criança. Você falou uma coisa muito importante, principalmente no desenvolvimento e no crescimento da criança, porque é durante a noite que é liberado um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento, e que essas crianças precisam ter essa noite de sono maravilhosa, aquele sono incrível para ser liberado, não é isso, doutor? Você vê que começa com as crianças menores, vamos supor as crianças de 3 a 5 anos de idade, se ela não dorme bem, ela tem o hormônio de crescimento, na verdade, ele é liberado durante todo o dia. Só que à noite essa liberação é bem maior, é onde há realmente o pico de liberação desse hormônio. Então o que é que vai acontecer? Se a criança não vai dormir bem, no outro dia ela vai estar irritada, a criança entre 4, 7, 8 anos de idade, ela vai estar muito irritada, a produção escolar dela, a atividade na escola vai cair muito, ela vai ficar uma criança irritada, hiperativa, então na escola ela vai ser aquela criança que não para, está entendendo? Por conta do sono também, e vai ter um déficit de hormônio de crescimento, não vai crescer bem como as outras crianças. Se a gente pega isso num adolescente, aquele adolescente que gosta de estar com tablet, com celular, que vai dormir muito tarde da noite, que praticamente inverte a noite, troca a noite pelo dia, isso já vai ser os sintomas diferentes. Esse adolescente ele já vai ter muito sono, é aquele adolescente que fica cochilando dentro do carro, cochilando na sala de aula, é um adolescente que vai ter uma dificuldade muito grande de concentração e uma coisa principal, é um adolescente que vai ter uma tendência a maior obesidade. Porque além do hormônio de crescimento, esses adolescentes que não dormem bem à noite, ele pode ter também uma resistência à insulina, diminuindo a atividade física. Você vê que o adolescente que passa a noite acordado em tablet, em computador, em telefone celular, então ele chega, durante o dia ele não vai ter capacidade de fazer atividade física. Então ele vai diminuir, com a resistência à insulina ele vai tender a comer mais e ser um adolescente obeso. A gente vê isso com muita frequência no consultório, quando a gente vai fazer o inquérito, saber por que a criança está obesa, se é a família, se não é. Aí você vai ver que a dormida à noite dessa criança, desse adolescente é muito ruim. Praticamente passa a noite acordado ou assistindo televisão, ou no tablet, ou no computador mesmo. Então isso aí a gente tem que ter cuidado e a criança tem que ter a hora de dormir. Sim. Aquele ritual. As mães que têm essa dificuldade de botar a criança para dormir, tem algumas dicas que a gente pode falar aqui, nessas pequenininhas, que a criança tem que ter o horário de dormir, tem que ter aquele preparo, aquele banhozinho, a casa tem que ficar tranquila, não adianta você botar uma criança para dormir e a casa está aquela agitação, com muita gente falando, televisão ligada, tudo. Então tem que dar... E as brincadeiras também, essas brincadeiras devem ser reduzidas durante a noite, mais uma leitura, uma historinha, para a criança ir relaxando e ter aquele ritmo. E esse ritmo é importantíssimo, esse ritmo ele tem que ser diário, até nos finais de semana também, não quebrar muito. Se ela dorme de 8 horas, 8 e meia da noite, então ela deve sempre ter aquele mesmo período de preparo para dormir e esse sono ser um sono tranquilo até amanhã.
Você falou sobre os estímulos, né? Então, nada de televisão, nada de tablet durante a noite, porque aí ela vai ficar ligada e para desligar requer um tempo. Sem dúvida nenhuma. E a gente tem um hormônio que é liberado praticamente à noite, que é a melatonina. Então, esse hormônio ele só é liberado no escuro. Então, quando a noite cai e a gente fica mais tranquilo, sem nenhum estímulo visual, é que esse hormônio é liberado e é o hormônio que provoca o sono, que dá o sono, aquele sono mais pesado, aquele sono REM, que é o sono que recupera. É o sono que dá aquela tranquilidade, que recupera a parte física, a parte energética, então esse sono profundo. Então, se você está com tablet, com computador, com televisão, isso é muito ruim. O que a gente aconselha, às vezes, o adolescente é uma luz direta para um livro, uma luminosidade virada para o livro, e ele lê aquele livro ali, isso aí não faz mal, até estimula a chegada do sono, dá uma tranquilidade, uma leitura leve, lógico, para poder esse sono ter um sono mais tranquilo durante a noite. Como é que a gente pode diagnosticar que aquela falta de sono pode ser um problema, doutor? Não, às vezes, uma desregulação na casa, essa questão de horário, mas quando ele realmente é um problema, quando aquela criança precisa de uma ajuda médica. A gente vê essa criança, normalmente é aquela criança que na escola não vai bem, ela começa a ter problemas na escola de hiperatividade, dificuldade de concentração. Quando é o adolescente, é sonolência. O adolescente ele cochila muito em casa, no sofá, no carro, quando entra no carro. E aquela criança também que tem muita dificuldade em acordar. Então, se ela tem muita dificuldade em acordar é porque ela não dormiu o suficiente. Então, tem que rever isso aí, conversar normalmente com o pediatra para rever essas situações e ver se tem indicação de encaminhar para um neuropediatra, para um neurologista, para investigar esse sono, investigar esse tipo de sono também que ela está tendo, para ver se há necessidade de medicação ou não. Calmantes, florais, medicações são indicadas para as crianças dormirem ou não? Isso tem que ter uma avaliação bem criteriosa para poder você não dar uma medicação e em vez de estar fazendo bem, você está causando uma dependência naquela criança. Então isso tem que ser sempre bem avaliado por um neurologista, por um psiquiatra infantil, para ver qual o distúrbio que essa criança tem, para poder fazer esse tratamento adequado. Eu acho que os dois profissionais que podem ajudar bastante a mãe é o psiquiatra infantil e o neurologista, junto com outra equipe multidisciplinar, psicólogo, tudo, porque a gente vê que tem algumas casas que esses desregulamentos de sono é muito grande, o pai trabalha até tarde, então quando chega quer brincar com o filho, eu já tive isso no meu consultório, que acorda o filho para brincar porque passou o dia todo fora, e não então pode. Isso não pode, isso dá realmente um problema muito grande de regular esse sono dessa criança. Muito bem, tá aí. Nós conversamos com o Dr. Luiz Bandim, ele que é pediatra e alergologista, sobre a importância do sono para as crianças. Obrigada, doutor. Adorei nosso bate-papo. Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. E nessa Semana da Criança, claro que o programa é todo dedicado a elas. Então, a moda hoje é moda infantil. Confere aí.